Oi. Meu sonho é ter um dom como esse, viu? Parabéns, já começando de cedo aí, canta muito bem. Deus continue te usando. Isso é muito trabalho aí dos pais também, não é? Parabéns aos pais pelos ensaios, pelo incentivo. Feliz sábado a todos. Que bom que estamos aqui na casa do Senhor. É uma alegria para a gente retornar aqui à igreja central do distrito Jatiuca. Já fazia um bom tempo que não tínhamos vindo aqui, depois do período de férias. Então esse é o nosso primeiro contato, no início desse ano, né? Saímos de férias dia 15 de dezembro, retornando no dia 10 de janeiro. Então, para a gente é uma alegria retornar e, graças a Deus, tivemos um período muito bom de descanso, com nenhum imprevisto. Graças a Deus, viajamos bastante para as cidades dos familiares e, graças a Deus, as viagens foram tranquilas. Esse é um período sempre preocupante para o Ministério Pastoral Adventista, porque, segundo estatísticas, esse é o período que mais tem acidentes, automobilísticos com pastores adventistas. Como a igreja tem uma cooperativa que segura os carros dos pastores, e foi possível constatar essa questão. É um período, ela sempre manda orientações para termos os devidos cuidados antes de viajar. Muitos pastores têm familiares distantes, nós não, nossos familiares aqui são próximos, Recife, Arapiraca, João Pessoa, mas alguns viajam bastante e pegam muito a estrada. Um colega mesmo me relatou que, ao ir para o Espírito Santo visitar a sua família, ele presenciou um acidente assim, na frente dele, questões aí de 50 metros, um caminhão colidiu com um carro. E ele disse, e foi no início da viagem, ele retornando do Espírito Santo, na verdade, para cá, no início da viagem. Ele disse que foi a viagem mais tensa da vida dele, porque ele teve que fazer o percurso todinho com aquela imagem na mente. Não teve vítimas, graças a Deus, mas foi um acidente bastante feio, e assustou muito ele. E a gente louva a Deus, quando a gente sai e retorna em paz. Muitos saíram também, viajam nesse período de férias, a passeio, para visitar familiares, mas graças a Deus nós não tivemos nenhuma má notícia nesse período de férias, Deus cuidou de todos nós, Amém por isso. Apesar do retorno, nós estamos um pouco preocupados, por causa dos últimos acontecimentos, e a gente quer só reforçar aquilo que foi falado aqui nos avisos, para termos os devidos cuidados em relação ao tempo que nós estamos. O uso de máscara, aquele possível distanciamento que você possa fazer. Graças a Deus, todos nós estamos vacinados, mas ainda não estamos imunes a essa nova variante e a outras enfermidades decorrentes dela que acabam nos afetando. E muitos irmãos soube que estão em quarentena em casa, por isso não puderam vir, mas eu pude ver aqui na nossa transmissão que nós temos muitas pessoas assistindo, e eu quero desde já aqui cumprimentar vocês que estão em casa e parabenizá-los, porque apesar de não poderem estar presencialmente, mas não deixaram de estarem conectados com Deus e conosco, aqui com a família da Igreja Central da Jatiuca. Então, feliz sábado, viu, para você também, e a gente fica feliz de ver. Nós temos agora, nesse momento, simultaneamente, 37 pontos assistindo. Isso pode significar aí 2, 3 pessoas em cada um desses pontos. Então, nós temos muitas pessoas assistindo nesse momento. Então, que a palavra do Senhor
te alcance também, servo e serva de Deus que está em casa. Né? Vamos abrir a Bíblia? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Eu quero deixar aqui também os meus sentimentos, né, à família, né, da irmã que perdeu agora um parente, que Deus console a todos e lhes dê esperança da volta de Jesus. Né? Marcos, capítulo 4. Essa mensagem é justamente para esse momento, que nós estamos mais uma vez tensos, né, em relação a como vai ser os próximos dias, porque já vivemos isso em 2 anos, né? Eu me recordo bem que a pandemia começou em 2020, e aí sempre teve aquela fala, não, é uma gripe e tal, vai passar rápido, etc., e se avolumou a ponto de deixarmos de ir à igreja, e os decretos, e etc., e toda aquela agonia que passamos como inexperientes. Mas um ano passou da pandemia, e no início de 2020, praticamente na mesma data, a história se repetiu, né? Com uma nova variante, não vai dar em nada, não sei o quê, de repente se avolumou, decreto novamente, a igreja veio a fechar novamente. Um ano depois. E agora nós estamos mais um ano depois, e mais uma vez a ameaça está aí ao nosso redor. Eu tenho orado para que Deus não permita que nós vivamos essa história novamente esse ano, né? Que tenhamos pelo menos uma pausa maior. Eu sei que não dá para imaginar que vai ser melhor, porque as profecias são claras de que de fato as coisas vão de mal a pior. No entanto, o que nós pudermos fazer para amenizar os efeitos, e uma dessas coisas é orar, né? Então eu oro a Deus para que isso não afete a nossa família, não afete os nossos irmãos, e Deus possa nos aliviar o sofrimento diante desse quadro que estamos vivendo. Mas a mensagem de hoje, ela serviu muito para mim nesses momentos de tensão. Eu refleti nessa história no início da pandemia e aprendi algumas lições importantes. Eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa manhã. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. O tema que eu resolvi dar a mensagem é: não se desespere, apenas creia. Talvez essa seja uma das afirmações mais desafiadoras para a nossa vida, né? Para muitos é muito difícil não se desesperar diante do que acontece, diante de algumas calamidades, né? Diante de alguns imprevistos na nossa vida. Mas essa é uma mensagem clara de Jesus para nós, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas como não se desesperar? É o que nós vamos tentar extrair dessa história. Verso 35 ao verso 41. Vamos ler? Você que está em casa também, abra sua Bíblia, né? Não se contente apenas em ouvir, mas abra sua Bíblia onde você estiver, no seu quarto, deitado, na sala, na maneira que você se programou para assistir, para adorar junto conosco, mas procure agora a sua Bíblia, se você não está com ela aí. Pegue uma caneta para fazer algumas anotações, para refletir mais tarde, e vamos ler juntos agora a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando,
repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se em grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos parar por aqui. É uma história conhecida de todos nós. Vamos extrair algumas lições. O que é que a gente aprende? Porque o Espírito Santo inspirou Marcos para registrar essa história dessa forma. Qual era a intenção de Deus com esse registro? O que é que Deus quer nos ensinar? Vamos aprender algumas coisas, né? A primeira coisa que me impressiona aqui é a pergunta com tom de censura dos discípulos. Na verdade, essa história tem 3 perguntas. Nós temos a pergunta dos discípulos a Cristo. Nós temos a pergunta de Cristo aos discípulos, quando ele diz: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E depois nós temos a pergunta entre os discípulos, onde eles, olhando uns para os outros, abismados com o que viram, disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então, 3 perguntas. Eu gostaria que nessas 3 perguntas nós aprendêssemos algumas respostas importantes e colocássemos em prática na nossa vida. A primeira pergunta: mestre, não te importa que pereçamos? Essa foi a pergunta dos discípulos a Jesus. E essa pergunta me chamou muito a atenção, por algumas razões. Aqui a Bíblia diz que Jesus estava ali no lago ou no mar da Galileia. É chamado de Mar da Galileia, conhecido também como Mar da Galileia, mas na verdade se trata de um lago de águas doces. É o maior reservatório ali daquela geografia, que é responsável, inclusive, foi e continua sendo responsável pelo alimento de muitas famílias, né? Muitos pescam ali, porque é um lago grande. Eu fiz aqui uma rápida pesquisa, só para você ter uma ideia. Esse lago que existe, né, ainda hoje, ele tem 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Ele fica a 180 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E esse foi um lugar muito frequentado por Jesus. Ele é rodeado por montanhas, grandes montanhas ali rodeiam esse lago de Genezaré, como por exemplo o Monte Hermon, que é citado muitas vezes por Davi na Bíblia. Foi o monte onde Jesus foi transfigurado. Ele está ali ladeando o lago de Genezaré, de um lado. Do outro lado nós temos as colinas de Golã, muito conhecida pelas intensas batalhas ali entre a Síria e Israel, e até hoje, até os nossos dias. É um território muito disputado ali entre estas 2 nações. E nesse lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, Jesus esteve muitas vezes. Jesus chamou muitos dos seus discípulos ali à margem desse lago, para serem pescadores de homens. Jesus pregou muitas vezes ali. E antes, inclusive, de Jesus atravessar mais uma vez aqui esse lago, Jesus, a Bíblia mostra nos versos anteriores, versos 33 e 34, que Jesus passou o dia inteiro pregando ali à margem do lago de Genezaré, contando muitas parábolas, a Bíblia diz. E depois de um dia inteiro praticamente pregando, Jesus, cansado, ele pede para atravessar o lago, quem sabe para ter aquele momento onde ele pudesse descansar. E foi ele mesmo que deu a ordem. A gente vê isso nos versos iniciais. No verso 35, a Bíblia diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Então foi uma ordem de Cristo. Foi Jesus que pediu aos discípulos para organizarem a ida dele para outra margem. A Bíblia diz que eles, despedindo a multidão, levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Então eles foram ali atravessar o lago, que é um lago, como vimos aqui, de 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Então, no mínimo, Jesus aí fez uma viagem de 14 quilômetros, né, ali com eles, no mínimo. Então, ele foi ali, foi uma oportunidade onde ele teve, quem sabe, para descansar.
E essa ordem de Cristo foi seguida automaticamente pelos discípulos, mas quando eles estavam aí no percurso, a Bíblia diz então que veio uma tempestade. Essa tempestade ela era comum, ou ela é ainda comum no lago de Genezaré. Os estudiosos dizem que as tempestades repentinas acontecem frequentemente lá por causa do clima e das circunstâncias que envolvem o lago. Eles dizem que o fato dessas altas montanhas, muitas delas mais de 300 metros de altura, ali ladeando o lago, no pico delas é frio, muito frio. Então, os especialistas dizem que esse ar frio que desce das montanhas, quando se encontra com a superfície do lago e a planície ali, que é quente naquela região da Galileia, ele diz que esse fenômeno faz com que haja tempestades frequentes no lago de Genezaré. Então é muito comum. E a maior parte dos discípulos eram pescadores experientes. Pedro tinha até uma sociedade de pescadores do qual ele era o líder. A Bíblia diz, ele era um experiente pescador. Ele mantinha sua família da pesca. Então, como o lago de Genezaré é o principal lago para a pesca naquela região, então esse era um lugar muito frequentado por Pedro, por João, por Tiago, hábeis pescadores. Então, se nesse lago existiam tempestades frequentes e os discípulos pescaram lá praticamente a sua vida inteira, então, certamente essa não foi a primeira tempestade que eles enfrentaram. Eles já estavam acostumados a enfrentar tempestades no lago de Genezaré. E se eles estavam lá é porque sobreviveram a todas elas. Eram experientes no manejo do barco. Quando a água entrava no barco, eles já tinham as estratégias necessárias para fazer com que o barco permanecesse em equilíbrio e não afundasse. Então, quando eu pensei sobre isso, eu fiquei me perguntando por que o desespero dos discípulos diante de apenas mais uma tempestade. Já enfrentaram tantas outras, sobreviveram a todas elas, e por que nesse momento eles se desesperam ao ponto de censurar Jesus pelo fato dele estar dormindo? Essa é uma pergunta que eu fiz a esse texto. E eu encontrei algumas respostas aqui, possíveis, né? Por que o desespero diante daquilo que eles já conheciam? Um fator novo aqui na história é a presença de Jesus, né? Jesus, diferente das outras vezes onde eles estavam pescando, Jesus estava no barco. E além de Jesus estar no barco, talvez na mente dos discípulos, para piorar a situação, quem deu a ordem para atravessar o lago foi Jesus. Eles não estavam ali no lago por uma escolha própria. Eles estavam no lago porque Jesus ordenou que eles estivessem. Então, a primeira coisa, talvez o primeiro dilema que os discípulos enfrentaram para chegarem ao desespero foi a conciliação entre a obediência à ordem de Cristo e a tempestade. Para muitos de nós cristãos, a grande dificuldade que muitas vezes nós enfrentamos é conciliar dentro da nossa fé e da nossa relação com Deus a tempestade que vem à nossa vida quando nós estamos debaixo das ordens de Cristo, quando nós estamos vivendo sobre as ordens deles, quando nós estamos de acordo com a vontade dele. Como aceitar que a tempestade nos assaltem diante da nossa obediência a Cristo? Se somos cristãos, aí a gente olha para o mundo e vê pessoas que não temem a Deus, que não servem a Deus, que o vírus, por exemplo, o coronavírus, não chegou nem perto. Aí a gente olha para dentro da igreja e vê os irmãos muito perdendo parentes e etc. Como conciliar a tempestade na vida do cristão? Então, talvez, para mim, essa foi a primeira razão, ou o primeiro motivo que fizeram os discípulos caírem em desespero. Porque, primeiro, Jesus estava no barco. Segundo, foi ele que mandou eles atravessarem. Então, teoricamente, a tempestade não deveria alcançar o barco deles. Poderia alcançar qualquer outro, mas o deles não. Porque Jesus estava lá e foi ele que mandou atravessar o lago. Percebe? Então, esse é um dilema cristão.
Esse é um dilema humano. A pergunta dos discípulos é a sua e a minha pergunta. É a pergunta da mãe que vê o filho sair da igreja, tendo sido criado desde quando nasceu e se envolver no mundo das drogas. Aí a mãe pergunta: Senhor, não te importa com meus filhos? É a pergunta, quem sabe, da mulher que vê o seu esposo depois de 10, 15, 20 anos de casamento, abandonar ela e os filhos por uma aventura com uma desconhecida, que conheceu há pouco tempo. A esposa pode dizer, ou o esposo, vice-versa: Senhor, não te importas com o meu casamento? Essa pergunta é muito humana. Não foi uma pergunta só dos discípulos, talvez seja a sua. É a pergunta de alguém que vê o seu parente, irmão, filho, pai, mãe, num leito de hospital com uma doença como essa, não conseguindo respirar e infelizmente vir a falecer. E olha ao lado os seus vizinhos, que nem se importam com as coisas religiosas e as coisas de Deus, e ninguém foi afetado. Senhor, o Senhor não se importa com minha mãe, com meu pai, com meu filho? É a pergunta de alguém que está diante de uma oportunidade de emprego, que vê que as coisas vão melhorar completamente a sua vida, a sua família, vai poder dar mais estabilidade, etc. Diante de um concurso que você sabe que ao passar, você certamente agora tem diante de si uma porta aberta para dar conforto à sua família, e de repente, do nada, vê as coisas ruírem sem que você possa fazer nada. Aí você pergunta: o Senhor não se importa com a minha vida, com a minha carreira, com a minha estabilidade, com a minha felicidade? Essa foi a pergunta dos discípulos. Como conciliar? Viver de acordo com a vontade de Deus e enfrentar tempestades. As tempestades atingem os cristãos? Quando nós ajustarmos isso na nossa cabeça e na nossa fé, a nossa atitude será diferente da dos discípulos, porque os discípulos censuraram a Cristo. A pergunta deles não foi apenas um desespero e um pedido de socorro. Era muito mais natural e humano e correto eles, diante do desespero, acordar e dizer: Senhor, nos ajuda aqui, o negócio está... A gente precisa que o Senhor, de uma mão aqui, pega um balde, joga uma água no barco, mas o Senhor está aí dormindo. Faz alguma coisa. Mas eles estavam censurando a Cristo, eles não estavam só pedindo ajuda. O texto original grego deixa claro, na sua composição, que é uma censura a Cristo. E até no português a gente consegue imaginar, porque eles disseram: mestre, não te importa. Veja, isso é uma censura clara. O Senhor não está nem aí com o que está acontecendo. A gente está aqui num aperreio, numa agonia, tira água, bota água, o barco quase afundando, e o Senhor parece que nada está acontecendo. O Senhor está dormindo. Percebe a censura? Estão censurando. Mas se a gente parar para pensar, essa parece que é a primeira coisa que a gente faz diante de um infortúnio, diante de uma situação que nos atinge. O primeiro culpado na vida do cristão diante de uma necessidade, geralmente, é Deus. Quando acontece alguma coisa contra nós, na nossa vida, a primeira coisa que deixa muitas vezes é de ir para a igreja, a gente já não vai mais para a igreja. A gente deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, coloca a culpa em Deus, pensa que Deus não se importa, que Deus está dormindo diante da tempestade na nossa vida. Então, quando eu olho para isso aqui, eu vejo a nossa natureza se manifestando, eu e você. Quantas vezes nós não dissemos isso para Deus? Ou você poderá dizer? Mas a mensagem de hoje é justamente para que na nossa mente fique ajustado que a tempestade, querido irmão, querida irmã, você que está em casa, a tempestade pode também atingir os filhos de Deus no mundo em que vivemos. E eu vou dizer mais, ela pode e vai, em algum momento. E eu preciso entender qual deve ser a minha atitude diante dessa situação. Não deve ser igual dos discípulos. Mas o que fazer diante? Então, os discípulos, no ato de desespero, eles censuraram a Cristo. O Senhor não se importa comigo. Talvez alguém esteja pensando nisso ou fazendo isso no momento. Mas eu queria então que você atentasse ao que acontece logo à frente, depois dessa censura. No verso 39, a Bíblia diz que ele despertando, Jesus despertou, repreendeu o vento
e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Isso aqui é extraordinário. Aqui foi o momento em que os discípulos, mais uma vez, se surpreenderam com Cristo. Porque a vida dos discípulos com Jesus foi uma vida de surpresas, né? Cada dia eles aprendiam coisas novas. E assim é conosco também. Quando nós nos relacionamos com Deus, a tendência é que quanto mais perto dele, mais nós vamos aprender coisas extraordinárias. E vamos se surpreender. Se você acha que já se surpreendeu demais com o que Deus fez com você, tem muito mais que você ainda vai surpreender. Deus ainda vai te surpreender muito, se nós permanecermos tendo uma relação com Ele, se Ele permanecer no barco conosco. Então, a Bíblia diz que Jesus repreendeu o vento. E é interessante que aqui os discípulos começaram a entender outra coisa. Porque, além do fato de Jesus ter dado a ordem para atravessar, como se não bastasse, a Bíblia diz que Jesus foi dormir diante da dificuldade, ou permaneceu dormindo diante da dificuldade. E esse é uma outra situação que muitas vezes nós, na nossa vida, enfrentamos. Porque para muitos talvez não seja conciliar, viver de acordo com a vontade de Deus e ter tempestade. Para muitos entende isso. Não, eu posso sofrer tempestade. Muitos compreendem, já tem isso ajustado na sua fé. Mas existe um outro fator que às vezes nos atinge e a gente não consegue compreender e tem uma atitude errada diante disso, que é a demora da ação de Deus. Uma coisa é a tempestade nos atingir, outra coisa é ela nos atingir e parecer que não sai da gente, que não acaba. E a gente ora, coloca a nossa vida em dia com Deus e nada acontece. Parece que Deus está o quê? Dormindo diante da nossa situação. Como conciliar a urgência da necessidade com a demora da solução, da ação de Deus na nossa vida? Essa é uma outra pergunta que nós precisamos ajustar na nossa fé e na nossa caminhada. Por que Deus demora? Ou uma pergunta melhor: será se Deus chega atrasado? E deixa eu te responder à luz da Bíblia, à luz dessa história e de outras que a Bíblia apresenta. Deus nunca chega atrasado. Deus não demora a nos responder. Nós, grave bem isso aí, nós é que demoramos a entender os propósitos de Deus. Deus nunca se atrasa. Nós é que nos atrasamos para entender os propósitos de Deus. Grave bem isso. Porque, irmãos, Deus, Ele conhece o fim desde o começo. Jesus, quando pediu para atravessar o lago de Genezaré, Ele não sabia da tempestade, na sua natureza divina, é lógico que Ele sabia. Mas Jesus fazia tudo com um propósito. Eu me lembro de um episódio na Bíblia, que você também certamente deve se lembrar, em que o amigo de Jesus, Lázaro, morreu. E as irmãs pediram para avisar Jesus que Lázaro morreu. Jesus visitava a casa de Lázaro constantemente, eram amigos, a Bíblia diz que era amigo dele. Marta e Maria, suas irmãs, eram bem próximas a Jesus. Quando Lázaro morre, na verdade, quando Lázaro estava doente, as irmãs já pediram para avisar Jesus. Jesus estava em uma outra cidade. E o recado foi, o mensageiro foi. Chegando lá, o mensageiro saiu da casa de Lázaro com Lázaro doente. Quando ele chega a Jesus, ele diz: Senhor, Lázaro está doente e a presença do Senhor está sendo requerida lá para curá-lo. E Jesus disse: eu vou lá. E aí o mensageiro volta. Uma viagem de praticamente um dia. Os estudiosos constataram diante dos lugares que são apresentados ali. Então o mensageiro volta, um dia para chegar até Jesus, outro dia para voltar, 2 dias. Quando o mensageiro chega, ele diz: ó, já deu o recado, Jesus está sabendo, e ele disse que estava vindo. E aí Marta e Maria ficam tranquilas, só que detalhe é que quando ele dá o recado que Jesus está vindo,
Na verdade, Marta e Maria não ficam tranquilas porque ele já tinha morrido. Ele saiu para dar o recado de Jesus, doente, mas o Lázaro já tinha morrido. Quando ele voltou, ele disse: Jesus está vindo. Aí Marta e Maria disseram: mas ele já morreu. Jesus ainda demora mais 2 dias. Depois que o mensageiro volta e dá o recado que Jesus já sabia. Então Jesus passou 4 dias para chegar até a casa de Lázaro. A cabeça de Marta e Maria, que temiam a Cristo, que obedeciam a Ele, que eram cristãs, tementes a Deus, como ficou? Jesus está vindo, o mensageiro diz, mas Lázaro já estava morto. Eles poderiam pensar o quê? Jesus se atrasou. Jesus se atrasou. Diante da situação, diante das minhas orações, por que Deus não me respondeu hoje? Percebe? Por que Deus não resolveu esse problema para a minha vida agora, hoje? Por que está demorando tanto? Essas são as nossas perguntas, é humana. São perguntas humanas, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca se esqueça, queridos irmãos, Deus nunca chega atrasado em lugar nenhum. Jesus não se atrasa em intervir na nossa vida. Marta e Maria e outras pessoas precisavam entender qual era o propósito de Cristo. E Jesus tinha um propósito no atraso. Ele sabia que Lázaro já havia morrido quando o mensageiro disse que ele estava só doente. E ele mesmo disse para os discípulos: o mensageiro só disse que Lázaro estava doente. Mas a Bíblia diz que Jesus, conversando com os discípulos lá, Jesus disse: Lázaro morreu e eu vou para despertá-lo. O mensageiro não disse que Lázaro tinha morrido. O mensageiro só disse que Lázaro estava doente e voltou para dar o recado para os familiares. Mas Jesus sabia que Lázaro já tinha morrido, porque Jesus sabe dos nossos sofrimentos. Jesus sabe daquilo que passamos. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nós não podemos duvidar disso. Só que os propósitos de Deus, eles não andam de conformidade com as suas necessidades, nem com as minhas. Deus tem o controle do universo. Deus conhece o fim desde o começo. Nós somos tão egoístas a ponto de querer que Deus se enquadre apenas nas nossas necessidades. Necessidades aparentes e momentâneas, porque nós temos muitas outras necessidades que não temos consciência delas, mas Deus sabe que é resolver. Por isso que Ele demora, na nossa perspectiva, porque Ele tem uma lição a te ensinar, a me ensinar. Então, diz uma coisa para você: está demorando para a sua oração ser atendida? Entenda que Jesus nunca chega atrasado. Ele tem uma lição maior para te ensinar. Ele precisa que você aprenda algo mais do que simplesmente a intervenção dele. Era muito fácil para Jesus dizer: tá bom, pode ir que Lázaro está curado. Ele fez isso em outras situações. Ele não precisou ir no lugar para curar a pessoa. Ele simplesmente deu a ordem e a pessoa foi curada. Aconteceu com o filho de Jairo, com a filha de Jairo. Então, enfim, quando você estiver enfrentando uma tempestade, queridos irmãos, e parecer que ela não acaba, eu queria que você entendesse que Deus tem o controle da sua vida, da minha vida e do universo. Só que Deus, Ele só pode controlar a sua e a minha vida se eu permitir, através da fé e da confiança. Então, quando Jesus chega e cura e ressuscita Lázaro, aí Marta e Maria, que puderam ter pensado que Jesus se atrasou, perceberam: não, Jesus não se atrasou. Ele propositadamente esperou 4 dias, porque a concepção judaica ensinada na época era que alguém, depois de 4 dias, jamais poderia ser ressuscitado, a não ser que de fato, ou ressuscitado ou voltar à vida, a não ser que de fato fosse uma intervenção divina. Era a concepção ensinada. Alguém poderia passar por alguma situação 2 dias aparentemente morto, mas ressuscitar, poderia ter uma explicação médica. Mas 4 dias não. Jesus queria mostrar que quem estava ali era Deus. Quem ressuscitou Lázaro foi Deus.
Quando Jesus está no barco da nossa vida, pode até parecer que Ele está dormindo. Mas sabe de uma coisa? O importante é Ele estar no barco. As tempestades, elas podem vir à nossa vida. Nós podemos até nos desesperar. Mas se Ele estiver no barco, tudo será resolvido. Tudo será resolvido. O problema é se Ele não estiver no barco. Mas no nosso caso, no seu caso, no meu caso, nós andamos no barco com Cristo. Ele está no barco. Então eu só preciso entender que Ele não chega atrasado e que Ele tem um controle da minha vida. E foi isso que os discípulos precisaram ouvir dos lábios de Cristo. Por que vocês são assim tímidos? Jesus disse para eles. Como é que vocês não têm fé? E era justamente isso, queridos irmãos, que estava faltando naquele momento, fé. Eu quero finalizar mostrando por que nós caímos no desespero. Porque nós, diante das dificuldades da nossa vida, nós culpamos a Deus, julgamos as pessoas, deixamos de vir à igreja, deixamos que isso afete a nossa fé, a nossa caminhada com Cristo. Falta de fé. E Jesus repreendeu isso durante muitas vezes com seus discípulos. E serve para você e para mim. E sabe qual é a fé que nós precisamos? Eu gosto de ilustrar isso com os 4 P's da fé. Se os discípulos tivessem essa concepção clara na mente e no coração deles, na caminhada deles com Cristo, dos 4 P's da fé, a resposta dele, a reação deles seriam diferentes. Então eu queria que você, queridos irmãos, querida igreja, guardasse no seu coração que na caminhada com Cristo nós precisamos dos 4 P's da fé para não sermos repreendidos por Deus como os discípulos foram. Para não sermos considerados tímidos, homens e mulheres de pequena fé. 4 P's da fé. Primeiro, é o P das promessas de Jesus. Todas as promessas de Jesus se cumprirão na sua e na minha vida, se nós assim desejarmos e permitirmos. Todas. Algumas são condicionais, algumas dependem de você e de mim. Outras são incondicionais. Vai acontecer independente de você, independente de mim. A volta de Jesus, quer queira você ou eu ou não, Ele vai vir. É uma promessa incondicional. Mas algumas promessas que Deus tem na Bíblia, inúmeras delas, para a sua e para a minha vida, elas dependem da fé. E eu preciso crer nas suas promessas. Porque o milagre de Deus não é para você passar a crer. O milagre é realizado na vida daqueles que creem. É isso que a Bíblia nos mostra. Então, se eu deixo de crer nas promessas de Deus, eu perco a oportunidade de presenciar os milagres dele na sua e na minha vida. Eu preciso crer. Primeiro P da fé, promessas de Deus. Jesus diz, vamos atravessar, foi Ele que mandou, então vá na paz, Ele paga a conta, Ele está no controle, Ele está no barco, fique tranquilo. Esteja de acordo com a ordem de Deus, viva conforme o plano de Deus, coloque a sua fé nele, e o mais Ele fará. Creia nas suas promessas. Segundo P da fé, é o P da presença de Jesus. E os discípulos não poderiam perder isso de vista. Ele estava no barco. Ainda que ele estivesse dormindo, mas ele estava no barco. Isso era suficiente para eles também dormirem. Eles deveriam estar dormindo, tranquilos. Deixa o pau comer. Foi Jesus que mandou, Ele está aqui. Se tiver de afundar, deixa afundar. É a vontade dEle. Mas eu estou com Ele. Ele está aqui, então nada mais importa nesse mundo, porque Ele está comigo. Percebe? Essa é a fé que deve reger a nossa vida. É a fé na presença dEle. Eu preciso saber, Ele está comigo. Irmãos, o fato de Jesus estar aqui no barco, como nós vimos hoje na lição, não significa apenas que Jesus estava cansado e dormindo, não. Jesus estava dando um recado para você e para mim, para a humanidade. Jesus é Deus, Ele criou o céu e a terra. E onde é que Ele estava? Ele estava no barco, cansado e com fome. Porque Ele deixou o universo para estar no barco desse mundo com todos nós, seres humanos.
Ele não estava só no barco com os discípulos, ele estava no barco do universo. Ele deixou a natureza divina, se rebaixou à forma humana, para poder dizer para você e para mim: você não está só. Eu estou com você. Eu sei do que você passa. Eu sei o que é sentir fome, o que é sentir frio, o que é sentir medo. Eu sei. Eu estive onde você está. E eu vim só para te dizer: fique em paz, eu estou com você. Você não está sozinho nesse mundo. Esse é o recado de Jesus para nós quando ele estava no barco ali dormindo. Eu cansei também, eu tive fome. Eu enfrentei tempestades. Então você, queridos irmãos, não está só. Não se desespere, apenas creia. Creia na presença de Jesus. Sabe qual é o terceiro P da fé? Paz. É o P da paz. A paz sempre virá na nossa vida por causa das promessas e da presença de Jesus. Sempre. Se eu crer nas suas promessas e na sua presença, eu terei paz. E essa paz só Ele pode dar. O mundo e nada nesse mundo, nenhum dinheiro, nenhum relacionamento terreno pode te dar a paz que Jesus dá. Só Ele é capaz de dar. Ele disse isso. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não como o mundo dá. Então receba a paz de Jesus na sua vida. Tenha a paz de Jesus na sua vida. Nós precisamos dela para sobreviver às tempestades desse mundo. E o último é o P do poder de Jesus. A fé nos leva a crer que Jesus tem poder para acalmar a tempestade. A fé nos leva a crer que mesmo que a tempestade venha e possa parecer que o barco está afundando, mas se Jesus estiver no barco, Ele vai acalmar a tempestade. Ele tem poder para isso. Isso é coisa pequena. O problema é que a fé no poder de Jesus, ela é proporcional à presença ou à distância que nós estamos dele. Aquela historinha bem conhecida, né, do filho que diz: pai, qual o tamanho do avião? Vocês já ouviram? Depende, filho. Né? Se você estiver longe, olha lá o avião, ele é bem pequeno. Mas se você estiver perto do avião, ele é muito grande. E o filho entendeu que depende da proximidade. Quanto mais perto de Jesus, mais nós cremos no seu poder. Menos nós nos desesperamos. Menos nós deixamos de ter paz. Nós precisamos estar perto dele. É a presença dele que nos dará a certeza do seu poder. E eu quero concluir nesse momento que a última pergunta dos discípulos foi: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Essa pergunta evidencia o que faltava neles. Eles olharam uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? A gente é pescador, já enfrentamos muita tempestade, mas ver a tempestade se acalmar diante de uma ordem, isso aí a gente nunca fez. Quando eles perceberam isso, eles descobriram quem era que estava no barco com eles, que não era qualquer pessoa. Não era qualquer pessoa. O capítulo 5 responde, depois fica para dever de casa. Quer saber alguns detalhes a mais de quem é este que estava no barco? Marcos responde no capítulo 5, onde Jesus cura 3 pessoas humanamente impossíveis de curar. Um homem endemoniado que ninguém conseguia subjugá-lo, uma mulher doente há 12 anos que nenhum médico deu a cura e uma criança morta. Não importa o gênero, não importa a idade. Com Jesus, tudo tem solução. Não importa o problema. Tudo tem solução com Jesus. Nós vamos ouvir um louvor nesse momento e eu queria que você meditasse na letra desse hino, porque ele fala justamente: quem é este que está no barco? É o seu Jesus, é o meu Jesus. Que nós o abracemos, que nós vivamos com Ele, que apenas Ele possa nos dar a paz que nós precisamos. E a gente, diante do desespero, diante de pandemia, irmãos, pandemia não pegou Deus de surpresa. Não acho que a pandemia pegou Deus de surpresa. Diante de tudo isso que está acontecendo, você possa, olhando para Cristo, ter paz e saber que não preciso me desesperar, apenas crer.
vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, hoje já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que opera e milagres acontecem? Jesus, este nome toda língua confessará. Jesus, até a terra se cala pra te adorar. Jesus, um presente que Deus enviou pra mim. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho
A fé não é ausência de medo, mas o desespero é a ausência de Jesus. A Bíblia diz que nós podemos sofrer, mas não sofremos como aqueles que não têm esperança, diz o apóstolo Paulo. Porque quando conhecemos a Cristo, quando temos Ele conosco no barco, nós podemos até sentir medo, mas nós sabemos a quem recorrer. Nós podemos clamar. Não existe nada errado em clamar a Jesus. Pelo contrário, nós podemos buscar nele mesmo. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Temos que clamar a Ele mesmo. É a Ele que nós temos que pedir ajuda. Mas não entre em desespero, porque o desespero é a ausência de Jesus. Só entra em desespero quem não tem Cristo. Porque quem sabe da presença, quem sabe das suas promessas, quem sabe do seu poder, desfruta da sua paz. Não tenha dúvida. Não quero fazer um apelo para você. Talvez eu esteja falando para alguém que nesse momento tenha motivos aparentes, humanos, para se desesperar. Mas Jesus está aí com você. Creia nele. Clame a Ele. E não existe tempestade que Ele não seja capaz de acalmar. Não existe. Creia nisso. Tome isso para a sua vida. É isso que Ele quer. É para isso que Ele se revelou. É para isso que essas histórias estão aqui na Bíblia, para que você e eu possamos entendê-la e viver isso na nossa vida. Então que aqui na igreja central de Jatiuca e a todos os nossos amigos também que nos acompanham, que esse Jesus seja uma realidade para você e para mim. E que no barco da sua e da minha vida, Ele esteja lá presente. Deixe Ele estar lá. Responda para você diariamente: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E você vai ver que a sua vida será outra. Aquele que crer que Jesus veio a esse mundo, está no barco conosco, e que Ele tem poder, que Ele cumpre suas promessas e que Ele nos dará a sua paz. Eu queria que você se levantasse onde você está, em atitude de fé nesse Cristo, nesse Mestre, que até o vento e o mar lhe obedecem. Levante aí na sua casa, onde você está. Se levante. Porque o levantar não é na presença de pessoas, é na presença de Deus. Ele está aí. Se levante, se você crê. Vamos orar. Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa história que o Espírito Santo, através de Marcos, registrou nas Escrituras Sagradas, na revelação do Senhor, para que hoje, início do ano de 2022, pudéssemos perceber que nada há o que temer se o Senhor estiver no barco. A aparente demora do Senhor não é o atraso divino, porque o Senhor nunca se atrasa. Nós percebemos hoje na Tua palavra que nós é que somos tardios em compreender os propósitos do Senhor na nossa vida. Mas abre, Senhor, a nossa mente e o nosso coração. Aumenta-nos a fé, fortalece-nos a fé, para que o senso da presença do Senhor, para que a confiança nas promessas do Senhor e para que a certeza do poder do Senhor traga paz ao nosso coração. E que possamos, em meio às tempestades que vivemos e viveremos nesse mundo mal, nós possamos saber que a presença do Senhor é suficiente para nos dar paz e a certeza de que dias melhores, quando o Senhor voltar, virão. Permanece conosco. Abençoa cada um dos teus filhos que aqui estão. É o que eu te peço, em nome de Jesus.